Nesse vídeo vamos pensar sobre o Senhor e a cidade de Nínive. A profecia de Naum concentra-se num único tema, a condenação de Nínive, capital da Assíria. E quando Naum escreveu, era a maior cidade do mundo. É digno de notar que 2 livros dos chamados profetas menores sejam dedicados inteiramente a Nínive. Mais de um século antes de Naum, Jonas levantou sua voz pelo Senhor nas largas vias públicas de Nínive. E os ninivitas aprenderam com o profeta que o Senhor é tardio em irar-se. Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas com certeza pregou isto aos ninivitas, fazendo assim um acentuado contraste entre o Senhor e as ameaçadoras divindades dos assírios. Os ninivitas haviam se mostrado responsivos a essa estranhamente bem-vinda compaixão do Senhor, pronunciada por seu embaixador singular, Jonas. Mas logo depois eles aproveitaram-se abusivamente dessa bondade do Senhor, e passaram a fazer perversidades maiores que as de antes. Portanto, eles teriam de aprender com Naum, agora outro profeta, que o Senhor é Deus zeloso. Naum capítulo 1, versículo 2. Zeloso de seus direitos sobre suas criaturas. Deveriam ficar sabendo que a ira reprimida, como nos dias de Jonas, é ira reservada, se houver retorno deliberado à perversidade. Naum capítulo 1, versículo 2. Naum, por assim dizer, continua de onde Jonas parou. Como Jonas, ele diz, o Senhor é tardio em irar-se. Capítulo 1, versículo 3. Porém acrescenta o outro lado da verdade, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Essas palavras em Naum capítulo 1, versículo 3 são de fato a chave para esse hino de condenação escrito por Naum, e elas declaram sua mensagem para sempre. O Senhor não inocentará. Essas são as palavras de Naum, o profeta. O fato de 2 dos profetas menores se dedicarem a Nínive sublinha sua importância. Essa poderosa metrópole de um império antigo deveria objetivar para todos os povos e para todo sempre o método governamental de Deus para com as nações gentias. Que as nações e os povos prestem atenção o que aconteceu com essas nações, com esta nação gentia, Nínive, os assírios, que todos os que quiserem aproveitar-se da paciência e do silêncio divino, tomem cuidado. Embora Deus perdoe o pecador que se arrepende, ele não desculpa aquele que continua pecando. De Deus não se zomba, e não é possível escapar dele, pois Naum prossegue dizendo, o Senhor tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Naum capítulo 1, versículo 3. Visto que a lição do passado não teve utilidade para os assírios, o Senhor seguirá agora seu caminho com eles, até mesmo na tempestade, na tormenta e na tempestade. Os princípios justos de sua administração entre os povos da terra são imutáveis. A compaixão jamais pode ser exercida em detrimento da justiça. É preciso haver um acerto de contas. Nínive era a mais orgulhosa e violenta, assim como a mais desprezível das cidades. Os povos vizinhos de Nínive prostravam-se a seus pés. Ela envaidecia-se de orgulho ao pensar
em sua aparente invulnerabilidade. Pensava ser invulnerável. Mas agora, além de censurar o orgulho, a opressão, a idolatria e o desafio feito por Nínive ao soberano Senhor, Naum anuncia o decreto irreversível de que ela será destruída para sempre. Tendo Nínive diante dos olhos, podemos perfeitamente dizer com Paulo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 22. Sua bondade por meio de Jonas e sua severidade por meio de Naum. Os povos de hoje devem dar um longo, firme e pensativo olhar à antiga cidade de Nínive. Ela é uma das lições especiais de Deus para todos os governantes e nações. É o mesmo Deus que governa o mundo hoje. Ele não diminuiu em nada sua severidade desde os dias do Antigo Testamento e ele também não aumentou sua compaixão. Ele continua não fazendo concessão ao pecado, sendo da mesma forma compassivo para com os que se arrependem. É o mesmo de geração em geração. A ideia de que o Evangelho de Cristo reduz, de algum modo, a severidade no caráter divino está errada. Isto não é baseado nas Escrituras. O Evangelho é certamente a suprema expressão da graça divina, mas não modifica em nada os inflexíveis princípios da justiça pelos quais Deus governa as nações, governa o mundo. Deus foi sempre misericordioso. Deus jamais tolerou a perversidade, jamais tolerou o pecado, a iniquidade. Ele continua assim hoje, a não ser que sejamos estranhamente cegos. A guerra contra os nazistas demonstrou, de novo, como a mão de Deus continua realmente no controle, a fim de castigar as nações culpadas. As nações e os governantes devem pensar sobre estas verdades que já aconteceram no passado e que ainda têm acontecido em nossos dias recentes. Os líderes da Europa de hoje atentem nos tratos de Deus com a Nínive da antiguidade. Não há necessidade de fazer uma análise circunstancial da profecia de Naum. Se compreendermos seus principais movimentos, ele foi escrito quase todo em forma poética, sendo incomparável pelo poder de descrição. Inicia-se com um relato dos atributos e dos atos de Deus e contém 3 estrofes, correspondente aos 3 capítulos da nossa tradução. Por exemplo, o capítulo 1 afirma a certeza da destruição de Nínive. Pode ler com calma, e nós temos isto em vista ali. O capítulo 2 narra o cerco e a captura da cidade, a cidade de Nínive. O capítulo 3 fala da perversidade que provocou o castigo, terminando com as seguintes palavras: sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Nínive é, sem dúvida alguma, uma das cidades mais notáveis da história. Descobertas recentes mostraram que, na verdade, tratava-se de um complexo de 4 cidades em uma só, formando um vasto quadrilátero com não menos do que 97 quilômetros de circunferência. Os muros tinham, olha só, os muros dessa
essa cidade, que era dividida em 4, tinham 30 metros de altura e eram tão largos que 3 carros poderiam andar lado a lado sobre eles. Essas paredes eram fortificadas com 1.500 torres, cada uma com 61 metros de altura. Torres de vigia. Com base num levantamento trigonométrico, a área total foi calculada em 900 quilômetros quadrados, comparáveis à moderna Londres de hoje. Como é natural, a grande Nínive incluía jardins espaçosos, hortas, pastos e campos de cereais. Isso não nos deve surpreender. As grandes cidades muradas da Babilônia encerravam vastos espaços para pastagens e cultivo, a fim de ficarem autossuficientes no caso de cerco de uma guerra. A referência em Jonas capítulo 4, versículo 11, a muitos animais em Nínive, é, portanto, facilmente compreendida. A menção nesse mesmo versículo de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda significa que havia ali esse número só de crianças. A partir disso, calcula-se que a população de Nínive, nos dias de Jonas, era de cerca de 1 milhão e deveria ser ainda maior na época de Naum. Mas a vastidão de Nínive era eclipsada por sua perversidade. A brutalidade dos assírios para com as vítimas de suas conquistas era horripilante. Os povos a seu redor tremiam com um horror doentio ao pensar que poderiam cair nas mãos deles. Sua sede, a sede de sangue dos assírios e salvageria eram selvagens, eram medonhas e abomináveis. E Naum expõe agora a violência, os assassinatos, a feitiçaria, a prostituição e a degradável corrupção dentro da cidade meretriz. Leia Naum capítulo 3, versículos 1 a 7. A palavra de Deus para ela era a seguinte, para terminar esse vídeo: farei o teu sepulcro, porque és vil. Naum capítulo 1, versículo 14.